Frente a frente desta noite, hoje, com Rita Matias, do Chega, e Pedro Anastácio, do Partido Socialista. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos começar por aquilo que envolve diretamente o Chega, a guerra dos cartazes, depois do pedido judicial feito pelo Primeiro-Ministro para que os outdoors do partido fossem removidos. O Chega já foi notificado. Rita Matias, já alguém do partido foi a tribunal ou foi chamado diretamente à Justiça para contar aquilo que se passa? Antes de mais, boa noite aos dois, boa noite a quem nos acompanha a partir de casa. Dizer que não sei até que ponto é que alguém do Chega possa ter chamado, não tenho esse conhecimento. Tenho estado na Futuralia a acompanhar esta feira de oportunidades com jovens. Notificado foi, mas tanto quanto sei, ninguém terá sido. Tanto quanto sei, ninguém terá comparecido, mesmo acompanhando através das dinâmicas internas do partido, não recebemos essa informação. Mas acima de tudo, queria fazer um comentário, se me permite. Dizer que vários partidos, e até o Presidente da República, apelaram a que esta campanha fosse uma campanha superior e que todos estivessem em elevação. Parece-me que se Luís Montenegro acha que os cartazes do Chega não são adequados e que não elevam o debate, seria mais útil, eventualmente, ignorar e concentrar-se em explicar aos portugueses porque é que agora, esta semana, decidiu descongelar as carreiras dos docentes no ensino superior, porque é que o Hernani Dias, por exemplo, vai encabeçar a lista a Bragança, tendo em conta que se demitiu enquanto Secretário de Estado porque criou duas empresas que podiam vir a beneficiar da lei dos solos. Isto tudo parecia muito mais útil do que ficar incomodado com um cartaz político que André Ventura já veio explicar cabalmente por isso lhe pergunto que sentido é que faz colocar José Sócrates e Luís Montenegro lado a lado, com a mensagem de 50 anos de corrupção. Os casos de um e do outro são comparáveis para si? Não é uma questão dos casos um do outro pessoalmente serem comparáveis. É o caso de ambos representarem lideranças do Partido Socialista, e neste caso do Partido Social Democrata também, que difamaram e que trouxeram suspeição para as instituições democráticas. José Sócrates terá sido, eventualmente, o primeiro-ministro mais corrupto da história da democracia portuguesa, e Luís Montenegro permitiu que a suspeição se instalasse na Casa da Democracia e ainda teve um tom jocoso nos momentos de esclarecimento. Portanto, a comparação poderia ser evitada se Luís Montenegro tivesse sido mais claro. Ofendido pela comparação que é feita. Mas, sinceramente, com as ofensas do Sr. Primeiro-Ministro, podemos nós bem. Ofende, sinceramente, é os portugueses terem eleições agora que custam, se calhar, 25 milhões de euros aos portugueses que podiam ser poupados e investidos noutros E o Chega já deve estar a preparar outros cartazes com a imagem do Primeiro-Ministro? Outros ou o mesmo. O importante é que ninguém seja penalizado nem censurado na sua comunicação política, porque aqui o ponto é, temos um país que há 50 anos, nesta história democrática, viu as instituições irem sendo deterioradas graças a escândalos de corrupção, e Luís Montenegro é mais uma face já percebemos essa mensagem, mas não restará outra coisa ao Chega, se for pelo menos essa a ordem da Justiça, que não seja retirar os E o Chega e André Ventura já disse que colabora com a Justiça e, se for necessário retirar, retiramos. No entanto, percebe-se que quem não deve não teme. Pelos vistos, Luís Montenegro teme. Isso é uma apreciação que o próprio tem de fazer, e naturalmente que o Sr. Primeiro-Ministro é cidadão e deve... e tem o seu recurso à ativação dos meios judiciais correspondentes. A providência cautelar parece-me um pouco estranha, porque para todos os efeitos nós podemos achar aquilo indecoroso e não concordar com aquilo e ser um modo que entendemos que não é a forma de nos relacionarmos. Agora, mas então acha abusiva a comparação entre Montenegro e Sócrates, é isso? Porque Sócrates é tão mau que não pode ser comparado a Montenegro? Não, ou acha ofensiva a cara de Sócrates, já agora para os portugueses perceberem o que é abusivo? O que eu acho abusivo é um partido que não consegue ser audível para nada. Que rejeita José Sócrates, e aí tem os meus parabéns. Rejeita José Sócrates do ponto de vista? Do que é que eu estou aqui a dizer? Não, o que eu estou a dizer, eu acho que eu nem preciso ir ao José Sócrates ou ao Luís Montenegro, eu basta-me ver aquela prática. Só no geral? Não, claro, não, eu vejo aquilo que escreve o Chega. Não, é que se José Sócrates agora, eu saudava. Eu não tenho de marcar nem Pronto, ninguém. Está bem, os portugueses então já entenderam, muito bem. Sócrates já não é militante do Partido Socialista. Muito bem, então tem toda a liberdade para isso. Terá num processo em que aí é que tem de se justificar do ponto de vista daquilo que é matéria criminal ou não. Estamos esclarecidos, não se preocupe. E esse é o plano, eu não faço. E a questão da liberdade? E a questão da liberdade de expressão? Eu não vi o Pedro Anastácio muito indignado quando há uns tempos o Expresso escolheu colocar na sua capa um cartoon em que os deputados do Chega eram comparados a burros, portanto tínhamos orelhas de burros. E, portanto, não vi o Pedro Anastácio indignado e sabe perfeitamente que, por exemplo, o regime nazi usava uma forma de desumanização, de comparação das pessoas a animais, para que as pessoas tivessem um olhar crítico para com os judeus. E, portanto, não vi o Pedro Anastácio rasgar as vestes e dizer assim, caramba, o que fizeram aos deputados do Chega foi indigno. Ou, por exemplo, não de todo, nunca
comparámos Até é ninguém a engraçado, é uma espécie da candura animais, do Luís não Montenegro, comparámos, a não chegou ser agora a Rita socialistas. Matias. Nós sabemos, Pedro Nuno obrigado. Santos chamou a bancada do Chega de uma bancada de bandidos e não vi aqui Pedro Anastácio Bom, isso dizer, aí vemos os problemas judiciais, sabemos que 49 imigrantes no lugar do Chega, que é uma coisa que o Chega gosta de ir atrás. É sinónimo de Partido Socialista. Podemos ir à Casa Pia, ao José Sócrates. Deixa-me só recentrar É que estes egos frágeis também em nada dignificam a nossa democracia. Os cidadãos, acima de tudo, querem respostas. Pouco nos Mas importa deixa-me recentrar com aqui o estas debate, ofensas porque, pessoais. os cartazes não e trazem sobretudo tipo de respostas para o Partido Socialista e para o Chega, que são, juntamente com o PSD, as três maiores forças políticas do país, imagino que para o PS e para o Chega haja, sobretudo agora, este dilema sobre como fazer a campanha, se a escolha dos temas deve ser equilibrada entre o que é a polémica do Primeiro-Ministro e a sua empresa e, de facto, os problemas que preocupam os portugueses e o país. A Rita, o que é que vai fazer? Vai estar sempre a lembrar o eleitorado desta desconfiança à volta de Luís Montenegro? Ou prefere falar, por exemplo, das dificuldades da juventude em adquirir uma primeira habitação? Vamos focar-nos nas questões dos jovens, vamos olhar para os programas que este Governo implementou com o apoio do Chega, porque sozinhos não fariam nada, e saudar a forma como o Chega foi democrata ao ponto de colocar os benefícios para o seu próprio partido atrás, mas em prol dos jovens aprovámos propostas e agora temos ideias para melhorar estas propostas. Portanto, vamos fazer uma campanha pela positiva, mas também não podemos esquecer que cada vez que o caso de Luís Montenegro vier à baila, não é para hostilizar o Primeiro-Ministro nem para assustar o eleitorado. É para dizer que, infelizmente, este é só mais um indício de uma democracia que está degradada porque são N casos. Luís Montenegro é só mais um caso. E a forma como agiu, a forma como agiu, com tanta destreza, com tanta facilidade de destruir uma parede de casa sem pedir licenciamento, de não te explicar quem é que são os seus clientes e se há algum problema de incompatibilidades, é porque a nossa República, a Terceira República, é sinónimo de impunidade. Os políticos acham que são uma casta superior, que não são julgados e que não são condenados. E por isto vamos querer ter uma campanha em várias escalas. Sabemos que 60% dos portugueses estão preocupados com a imigração descontrolada. Sabemos que os portugueses estão preocupados com a habitação, com a saúde. E a nossa campanha vai falar para tudo isto, mas também não vamos poupar uma classe política que anda para aí a dizer mas vamos fazer uma campanha elevada, não falem de escândalos. Eles é que não querem que se fale de escândalos. O Presidente da República também quer que nos esqueçamos como beneficiou duas irmãs que eram filhas dos amigos do seu filho. Portanto, dá muito jeito a estes políticos de carreira do sistema que mudemos de foco. Portanto, nós vamos focar-nos em tudo. Vai ser tiro para todo lado. Do ponto de vista da habitação, também achamos que é um dos principais problemas do país e vemos que o Governo e as políticas que aqui implementou, algumas delas, como a Rita aqui referiu, com o apoio do Chega, e o que é que fez? Tivemos no segundo... Porque se vemos Pedro Anastácio falar sobre o drama da habitação, sem mencionar que um dos seus principais responsáveis é Pedro Nuno Santos, porque foi ministro da pasta com essa tutela e que agora se apresenta como candidato a primeiro-ministro, é ridículo. E ainda por cima vemos que a alternativa a Pedro Nuno Santos no Partido Socialista, que também se tem levantado agora, Fernando Medina, também foi responsável pela pasta das finanças. Portanto, o esbulho fiscal promovido por Fernando Medina ou o desastre na habitação promovido pelo Pedro Nuno Santos. Isto é a miséria que temos de país. Temos que escolher entre o roto e o nu de Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos e dentro do PS. Ainda é pior, que é entre Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina ou então a radical da Alexandra Leitão. Portanto, que mal vai o nosso país quando a classe política é esta miséria. E por isto é que é mesmo, deem uma oportunidade para que venha alguém diferente, porque isto é uma miséria. Se as pessoas, de que forma é que as pessoas vão entender a mensagem que os partidos da oposição, neste caso os maiores, o PS e o Chega, vão tentar fazer passar? Isto porque a minha questão tem a ver se não pode acontecer exatamente o mesmo que aconteceu na Madeira, que é, temos um presidente do Governo Regional que está sob suspeita, e aí está mesmo sob suspeita, mas entretanto não houve nada de novo neste último ano sobre a acusação a Miguel Albuquerque, e o que aconteceu foi que o eleitorado da Madeira acabou por reforçar a sua votação no PSD. Não pode acontecer o mesmo nas legislativas? Poderá acontecer tudo e cabe a cada partido fazer o seu esforço de estar na rua, de contactar com o eleitorado e de tentar esclarecer os portugueses. Mas essa será a reação do eleitorado. Agora, uma coisa importante. Eu acredito que nós não podemos transpor a realidade da Madeira para a realidade agora das eleições legislativas por todas as diferenças. Nas eleições regionais há um voto muito mais de proximidade do que nas eleições legislativas. Infelizmente, também diz muito a qualidade da nossa democracia. E, ao mesmo tempo, também a falta de alternativas ou não dos candidatos, a forma como os madeirenses olhavam para quem se apresentava como alternativa, é algo a ter em conta. E o Chega na Madeira foi castigado.
quase 50%. E o Chega na Madeira foi castigado. Mas tudo bem, o importante é que não teme perder também a bancada de 49 deputados aqui nas legislativas, ficar reduzida à metade, por exemplo. Não temo, porque se for isso que os portugueses disserem, é o que terá que ser. Nós respeitamos a democracia, mas acima de tudo esta é a mensagem que os portugueses precisam de perceber. Quando o Chega apresentou a moção de censura na Madeira, ou quando apresentou agora na Assembleia da República, foi porque somos fiéis aos nossos princípios, neste caso de combate à corrupção e de defesa da ética e da transparência na vida política, independentemente das consequências que nós vamos ter. Ao contrário, tenha noção, porque 49 é só os seus amigos do Tutti Frutti, portanto, nem venha cá com essa conversa. Vamos centrar a conversa isso onde é mais importa. Laranjas e laranjinhas. Vamos laranjas e socialistas. Laranjas, laranjinhas e socialistas. Os portugueses precisam, para concluir o meu raciocínio, se não for interrompida, os portugueses precisam de perceber que de facto há alternativas, também. Porque é assustador perceber que numa região onde mais de 50% das pessoas ou são dependentes de subsídios ou têm cargos em secretarias regionais ou em câmaras municipais, se calhar não sentiriam a liberdade para votar em quem bem entenderam. E por isto, agora, nestas eleições, nós temos que mostrar aos portugueses porque é que não podemos votar ao lado de Luís Montenegro, porque é que não podemos aprovar esta moção de confiança, porque é que este caso é, em tudo, um abalo à transparência que as instituições democráticas têm que ter, e a campanha faz-se na rua a explicar os cidadãos. Os cidadãos estão confusos. Eu tenho estado na rua desde já, junto dos jovens, junto de pessoas mais idosas, e percebo que os cidadãos estão confusos. Mas por isso cabe-nos, cada um de nós, fazer a melhor campanha possível. Sei que vai existir muita desinformação, sei que se calhar nem toda a mídia vai colaborar, mas compete-nos a nós darmos o nosso melhor. E nesse aspecto podem ter a certeza que o Chega já está na rua. O último tema, com 1 minuto para cada lado, os debates, a AD, e a ver vamos se a AD será mesmo o nome a apresentar nestas legislativas, quer Luís Montenegro apenas com o PS, Chega, Iniciativa e CDU, os outros debates serão delegados em Nuno Melo. Compreende, Rita Matias, a posição do líder do partido, que não quer debater com os partidos menos representativos? Não, sinceramente não compreendo. Luís Montenegro é primeiro-ministro e tem que ser escrutinado, seja pelo Chega, seja pelo LIVRE. Claro que a proporção é diferente, mas um primeiro-ministro sério que se demite, aliás, que vê o Parlamento a ser dissolvido nesta circunstância, depois de uma moção de confiança onde todo o Parlamento disse que não confiava nele, o mínimo de decência que tinha era responder a todos de igual forma. E vamos ver se vai manter de facto os debates com todos e de que forma é que vão ser tratados. Porque é importante perceber que estas eleições não são a dois. Isto não é entre PS e PSD. É entre PSD, Chega e Partido Socialista. E que o Chega realmente tem hipóteses de ter um grande resultado e, portanto, normalmente, na proporção dos tempos, há uma tentativa de olhar para o cenário ainda bipartidário, mas já não é bipartidário e, portanto, espero que as televisões e que quem promove estes debates deem o mesmo tempo de antena, tendo em conta que as eleições de março mostram que o povo português tem 3 forças políticas com grande expressão e o Chega é uma delas. Vamos ver-nos na próxima semana. Pedro Anastácio, Rita Matias, presenças habituais no Frente a Frente do Não.